Eu estou em Jerusalém e essa cidade é verdadeiramente um museu a céu aberto. Eles têm tantas antiguidades aqui que não dá nem para imaginar o luxo que eles podem se dar, por exemplo, de ter esse túmulo aqui do primeiro século, um túmulo de mais de 2000 anos, que está aqui num parque, nas adjacências de Jerusalém, e um parque que tem esse museu aqui, ou melhor, esse túmulo, praticamente abandonado. As pessoas passam por aqui e ninguém nem fica sabendo que tem aqui isso. Se você perguntar, escuta, onde é que está aquele túmulo? Olha, de cada 10 pessoas que você perguntar que estão caminhando aqui no parque, 9 provavelmente não saberão dizer. Mas deixe-me contar para vocês a história desse túmulo. Ele está bem preservado em termos de idade, mas você vê que está bem depredado. Aqui embaixo você tem lixo, inclusive uma porta foi colocada lá vedando a passagem. Quem vedou essa porta foram os responsáveis pelo patriarcado ortodoxo que fica aqui perto, porque muitos jovens, infelizmente, estavam entrando aqui, fumando droga lá dentro, fazendo coisas indevidas, então eles bloquearam, fecharam com aquela porta de metal ali. Havia uma outra porta aqui também que foi arrombada e ainda tem muito lixo aqui. Mas ainda é possível ver, a despeito disso, o corte original da rocha. Tá vendo aqui a rocha? Uma moldura aqui formando um arco. Você vê que é um túmulo muito bem trabalhado. E as escadarias originais. Agora deixe-me contar a história um pouquinho desse achado arqueológico desse túmulo. Antes de eu contar essa história, tem mais um detalhe que eu queria mencionar para você. É possível ver ainda do lado de fora aqui a pedra original. Vocês estão vendo? Redonda aqui. Essa pedra que rolava fechando a porta do túmulo. Vou mostrar aqui por cima para que você tenha uma noção. Logo aqui atrás nós temos aqui. Se você vier aqui até aqui, você vai ver. Aqui nós temos a pedra, tá bem? O vão que passa justamente ali. Então eles rolavam essa pedra aqui, vedando a passagem. Na história da ressurreição de Jesus, você tem justamente esse relato da pedra que foi rolada, tapando a entrada do túmulo de Cristo. E quando as mulheres chegaram no domingo de manhã, especialmente Maria Madalena, encontraram a pedra removida. E quando olharam lá para dentro, viram que o túmulo estava vazio. Mas antes de falar da história de Cristo, deixe-me contar um pouquinho para você a história do achado arqueológico desse túmulo aqui. Ele foi escavado muitos anos atrás por Konrad Schick, um dos pioneiros na arqueologia daqui de Israel. Ele era da Alemanha. E quando ele escavou isso aqui, ele percebeu, como você pode ver até hoje, que esse é um túmulo incomum, de família muito rica, de uma família de alta aristocracia de Jerusalém. E há um relato de Flávio Josefo aparentemente contraditório, que 3 relatos na verdade. Flávio Josefo, para quem não saiba, é um historiador judeu do primeiro século que foi testemunho ocular de alguns fatos da história, como por exemplo a destruição de Jerusalém no ano 70. Então ele escreveu muita coisa, não apenas como testemunho ocular, mas também por depoimentos e documentações que hoje não mais existem. O livro de Flávio Josefo, os livros de Flávio Josefo, apesar de terem um exagero aqui e outro lá, um ponto duvidoso aqui e outro lá, ainda são uma fonte muito válida para o estudo de Jerusalém, de Israel do primeiro século. Pois bem, esse Flávio Josefo fala da morte de Herodes, Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas em Belém, e ele tem 3 momentos que ele fala do túmulo de Herodes. Num ele fala que Herodes estava sepultado no Heródium, que é um grande palácio dele, perto de Belém hoje, que na verdade é uma colina artificial que ele fez e cortou para fazer o seu palácio ali. E de fato, Ehud Netzer encontrou o seu túmulo ali. Mas em 2 outras ocasiões, Josefo fala também de túmulos de Herodes nas adjacências de Jerusalém, mencionando até a palavra monumento, ou, numa segunda versão, monumentos, no plural, para falar desses túmulos. Então, Konrad Schick e outros acadêmicos e eruditos da época interpretaram que aqui poderiam ser aqueles monumentos que Josefo refere como túmulos de Herodes. Mas se o túmulo do próprio Herodes em si estava lá no Heródium, que outros túmulos seriam estes aqui? A conclusão que chegaram é que aqui estariam sepultados parentes do rei Herodes, talvez alguns filhos dele que não se tornaram reis, ou quem sabe algumas de suas próprias esposas. Você sabe, Herodes era um megalomaníaco. Ele gostava muito de construir coisas, mas ele tinha um grande complexo de perseguição. Ele era quase, quem sabe, uma pessoa com graves problemas mentais, emocionais. Ele mandou matar filhos e mandou matar a própria esposa, que ele tanto amava, por medo de alguém ocupar o seu trono. Isso mesmo, ele amava a esposa dele e mandou matá-la sem piedade, porque temeu que ela estava tramando para tirá-lo do poder.
com um homem com um caráter assim, revelado pelas escrituras antigas, pelos documentos como de Flávio Josefo, não é difícil imaginar que seja realmente histórico aquele evento em que ele mandou matar as criancinhas de Belém, quando soube que ali estava nascendo um bebê que os magos disseram ser o futuro rei dos judeus. Por essa razão, não é difícil imaginar ele mandando fazer aquele infanticídio, aquela chacina terrível na história. Mas, voltando a falar do túmulo aqui, mais recentemente, Ehud Netzer, que foi o que escavou o túmulo de Herodes no Heródio e encontrou o túmulo do rei propriamente dito, chegou à conclusão que talvez aqui não fosse da família de Herodes. Ehud Netzer acredita que o túmulo da família de Herodes estaria talvez próximo da porta de Damasco, lá mais perto da cidade. E como não temos nenhuma inscrição aqui, encontraram apenas 2 ossuários aqui dentro, mas sem nenhuma inscrição, fica difícil nós avaliarmos qual das teorias estariam corretas em relação a esse túmulo aqui. Se seria a teoria de Schick ou a teoria de Ehud Netzer. De qualquer forma, uma coisa é ponto passivo em todos os historiadores. Aqui, de fato, foi um túmulo de alguém da alta classe de Jerusalém. Provavelmente da família de Herodes, por que não? Ou de alguém que era da aristocracia da cidade. Foram sepultados aqui. Esse túmulo também me ajuda a ilustrar um pouco para você que está em casa como deveria ter sido o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado. Diga-se de passagem, quando você vem a Jerusalém, há 2 lugares que disputam o lugar do túmulo de José de Arimateia. Um fica na igreja do Santo Sepulcro, o outro fica no Jardim da Tumba, próximo da porta de Damasco, em Jerusalém. Do ponto de vista arqueológico, o que eu posso dizer para você? Bom, existe 1/3 de possibilidade que seja no Jardim da Tumba, 1/3 de possibilidade que seja ali na igreja do Santo Sepulcro e 1/3 de possibilidade que não seja em lugar nenhum desses, que seja num outro lugar que nós não saibamos. Ou seja, do ponto de vista da arqueologia, eu não posso afirmar para você com certeza absoluta onde seria o túmulo de Jesus. Por quê? Talvez o próprio Senhor e seus discípulos não queriam que o túmulo de Cristo se tornasse um lugar de peregrinação, de adoração, de idolatria, e que eles preservassem mais a memória do evento do que o local em si. Essa é uma plausível explicação. Mas como seria aquele túmulo de José de Arimateia? Considerando que José de Arimateia era da alta classe de Jerusalém, portanto rico, e que seu túmulo era um túmulo novo, que ninguém teria ainda sido colocado ali, o túmulo de José de Arimateia poderia ser parecido com esse. Aí você vê a situação. Lá dentro, onde eu mostrei para você, você teria alguns cômodos onde o corpo era colocado e 1 ano depois tiravam os ossos e colocavam em uns caixões de pedra, que eu já mencionei nesse vídeo aqui, chamados ossuários, e colocavam em lóculos guardados ali. Mas quando o corpo era bem lavado e enrolado em lençóis e colocado lá, os parentes chegavam, rolavam uma pedra como essa aqui, é uma pedra pesada, como você pode ver, rolavam vedando a entrada. Aí você tem uma noção que quando as mulheres chegaram na manhã da ressurreição, no domingo, aquele domingo pós a crucifixão de Jesus, que especialmente Maria chegou e foi olhando aqui, quando ela olhou, ela viu que a pedra estava removida. Ela nem entrou. Ela viu a pedra removida e começou a chorar, chorar, chorar. Jesus aparece para ela num jardim, e é interessante que nos túmulos antigos você tem esse recorte nas pedras aqui, com um lugar mais ou menos público, onde as pessoas podiam ficar ali lamentando o seu morto, quem sabe quando viessem visitar o túmulo, ou até usá-lo para sepultar um outro membro da família, eles ficavam nesse lugar aqui. Então, num lugar parecido com esse, Maria talvez sentou-se numa pedra e começou a chorar, chorar, chorar. Quando Jesus apareceu para ela, ela até pensou que era o jardineiro, que era alguém que cuidava da região, e ela falou: se o senhor tirou o corpo do meu Salvador e o colocou no outro lugar, me diga. Até que ele se revelou: Maria, sou eu que falo com você. Ela saiu correndo e foi avisar aos discípulos. Pedro e João vieram correndo para cá. João, que era mais moço, chegou, e a Bíblia fala no Evangelho de João mesmo, que ele chegou, olhou, viu lá dentro os panos e o túmulo vazio, mas não entrou. Pedro veio um pouco depois, Pedro é mais velho, e pode olhar que daqui de onde eu estou, você consegue realmente ter uma visão lá do interior. Pedro acabou entrando, e quando ele entrou, ele viu os lençóis soltos ali. E o que me chama a atenção no Evangelho de João, quando você lê isso, é que eles não eram pessoas assim tolas, que estavam dispostas a acreditar em qualquer coisa. Eles não estavam assim acreditando que a ressurreição poderia acontecer. Quando Maria correu falando que tinha visto o Senhor, eles não acreditaram. Por que eles viram os lençóis
e os panos e acreditaram em o túmulo vazio. Eu podia dar outra explicação, mas não fazia sentido, eu vou explicar por quê. Suponhamos que Jesus não houvesse morrido, que ele havia saído daqui andando. Eu teria que ter uma explicação, e os soldados romanos que estavam tomando conta aqui. E a pedra que estava lacrada pelos romanos, como é que ele conseguiu remover a pedra de dentro? Usou a ajuda de outra pessoa. Tá, mas e os soldados? Será que foram todos subornados? Eles não podiam fazer isso, eles tinham medo de ser mortos. Se o corpo sumisse aqui, os soldados podiam ser mortos, não tinha suborno que pagaria pela vida. Terceiro, Jesus sairia machucado. Ele deveria deixar rastro de sangue, não havia. Quarto, os panos estavam dobrados, indicando que não foi feito com pressa. Não foi às pressas, alguém desenrolou Jesus e largou ali. Eles estavam dobrados. E tinha um que não tinha como você mascarar a realidade. É o pano que ficava sobre a cabeça de Jesus. É o sodarium, como diz em grego. Você tinha o tônia, que era aquele pano que cobria assim, e o sodário ficava só sobre a cabeça, como aqueles panos que microfone, lembra o microfone que tem aquele pompom em cima, aquela espuma em cima, como se fosse aquilo ali. Aquilo ali no Evangelho de João está a palavra quemeina, né, que foram deixados num canto à parte. Parece que aquilo estava murcho. É como se a cabeça de Jesus saísse pelo pano sem desfazer o pacote. Como é que alguém humano poderia produzir algo assim? E pouco depois de ver essa cena e acreditar, eles viram o Senhor pessoalmente aparecendo para eles. Sabe, eu sei que para muitos que estão assistindo esse vídeo pode parecer loucura a história da ressurreição, mas para mim é história com H maiúsculo, história real. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Não era esse o túmulo de Cristo, mas era um parecido com esse. E esse túmulo aqui, quer seja ou não da família de Herodes, quer seja ou não de alguém da aristocracia de Jerusalém, e mesmo não sendo o túmulo de Jesus, é um túmulo que me faz lembrar que a minha fé não é uma fé baseada no vazio. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, não precisamos ter medo. A história do mundo está nas mãos de Cristo, porque o túmulo está vazio. Portanto, ainda que você tenha medo dos problemas, das provações, saiba, o Senhor ressuscitou, vive e trará consigo todos aqueles que dormiram em Cristo. Essa é a promessa. E quando Ele voltar, na manhã da ressurreição, vamos ressuscitar com o nosso Senhor. Eu acredito nisso. E essas pedras não me deixam esquecer fatos tão importantes como este.